Meu nome é professora Fátima Santoro, sou advogada há 33 anos, formada pela PUC do Rio de Janeiro. Na minha titulação acadêmica, sou pós-doutora em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Na minha experiência com o direito imobiliário, sou ex-presidente da ABAME, hoje diretora jurídica, fundadora, que é a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. E tanto na minha trajetória, na vida acadêmica como profissional, eu sempre tive como norte o direito imobiliário, destacando o direito condominial, que é o tema de hoje no nosso curso. Diante do que estamos passando, dessa pandemia do coronavírus, senti a necessidade de preparar esse curso para você, onde nós vamos pontuar os pontos nevrálgicos do condomínio, quem vive em condomínio. Então, você, advogado, estudante de direito, você, síndico, conselheiro, condômino, morador, tem que estar atento às regras que estão determinadas pela OMS, mas também pelo nosso ordenamento jurídico. Assim, vamos tratar nesse curso de 6 temas, vamos estar com grandes temas. Nós vamos falar primeiramente em relação à cota condominial, a grande discussão que está tendo em termos de redução, suspensão, se é possível ou não. Num segundo momento, vamos falar sobre as providências de responsabilidade do síndico nas áreas comuns, quais são as providências que ele tem que estar atento, para dar uma proteção a todos os moradores do condomínio e também, em ato contínuo, com relação à responsabilidade, sim, com as unidades autônomas, porque nós temos várias necessidades de esclarecimentos aos moradores em termos de cuidados pessoais, mas que também podem trazer algum tipo de reflexo na vida como um todo do condomínio. Dando continuidade, vamos pensar num grande problema que eu, como advogada, estou me deparando, que são problemas das obras nos condomínios. Nesse momento diferenciado, único, que estamos passando não só no Brasil, mas no mundo, a realização de obras voluptuárias, obras úteis, voluptuárias, vamos ver quais as necessidades e quais são os procedimentos que hoje devemos orientar os nossos clientes. Dando continuidade, vamos falar de assembleia condominial, como há necessidade dessa assembleia, principalmente as assembleias gerais ordinárias, que já estão determinadas na convenção condominial, se devemos suspender, como deve ser feita, e a assembleia virtual, como isso é possível, vamos conversar bastante sobre isso. E o último tema, vamos falar dos funcionários do condomínio, As providências que os síndicos devem estar atentos a várias providências, orientações para que esse funcionário também não fique vulnerável à pandemia do coronavírus, como também deixar vulnerável seus moradores. Então, diante dessa mera apresentação, rápida apresentação, já entro a falar do nosso primeiro tema, que é falar de cota condominial. O que mais nós estamos encontrando? Questionamentos dos moradores, aí eu falo em geral moradores, condôminos, mas também locatários, ocupantes, usufrutuários, pessoas que estão convivendo, morando no condomínio, com relação à possibilidade de suspender ou até de reduzir a cota condominial. O que nós devemos de pronto pensar? Aí eu me dirijo ao advogado, meu colega, eu me dirijo aqui ao síndico, aos administradores de condomínio, a cautela no esclarecimento aos moradores, as pessoas que são leigas. O que é um condomínio? O que seria a cota condominial? É o reflexo de quê? É um rateio das despesas do condomínio. Uma cota condominial, o condomínio, ele não é para dar lucro, e sim para que tenha um rateio entre todos os moradores para que possa custear as despesas desse condomínio. Então, o ponto fulcral que nós temos que pensar nessa orientação, quando vem o questionamento para o síndico, para o administrador, de pedir, de dizer por que não tem redução, eu estou tendo redução no meu salário, então tem que ter redução do meu condomínio, é complicado. Então, em linhas gerais, o que nós temos que pensar é nisso. Condomínio é rateio de despesas.
As minhas despesas mudaram? Eu deixei de pagar a luz, eu deixei de pagar a água do condomínio, eu estou deixando de pagar os funcionários do condomínio? A manutenção predial? Não. Os impostos, os encargos trabalhistas? Não. Como que eu vou reduzir? É esse questionamento que temos que fazer. Correto? Então, partindo desse princípio, não tem, no primeiro momento, de se falar de suspensão da cota condominial, de forma alguma, e nem redução. Me refiro aqui da redução, isso é muito importante, das despesas ordinárias do condomínio. Aquelas que fazem parte, que estão lá na minha previsão orçamentária, né, que levamos para aprovação na Assembleia Geral Ordinária anualmente, em que ali tem todo um direcionamento das minhas despesas fixas, né, despesas ordinárias. Diante disso, nós temos uma aprovação em Assembleia, consequentemente, o síndico tem uma responsabilidade pelo pronto atendimento e cumprimento do que foi aprovado pelos condôminos em Assembleia. Então, fazendo olhar de responsabilidade civil desse síndico, ele não pode, ao bel prazer, reduzir o que ele quiser para atender os condôminos, fazer suspensão por 2 meses. Já tive cliente fazendo essa pergunta, né, síndico, fazendo essa pergunta, doutora Fátima, eu posso suspender por 2 meses enquanto está a quarentena acontecendo? E eu perguntei para ele, e como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai pagar a luz, a água, a manutenção do elevador? São despesas que não tem como você cortar. É esse esclarecimento que tem que ser dado aos moradores. E a redução das despesas ordinárias, não vejo como isso acontecer, né? E aqui até faço, gostaria de lembrar que quais seriam essas despesas ordinárias? O capítulo do condomínio edilício não fala, não discrimina, nem conceitua e nem traz de forma exemplificativa quais seriam essas despesas ordinárias do condomínio, como também as despesas extraordinárias. Isso nós vamos encontrar onde? Na lei do inquilinato, na lei de locações urbanas, a lei 8245 de 91, seus artigos 22 e 23. No artigo 22, nós vamos encontrar, quando fala das obrigações do locador, as despesas extraordinárias de condomínio. Ele define e traz de forma exemplificativa quais são essas despesas. E no artigo 23, quando ele fala das obrigações do locatário, ele também define e conceitua despesas extraordinárias e de forma exemplificativa também traz. Então, se aqui nesse momento temos dúvida que despesas seriam essas, convido para a leitura desses 2 dispositivos legais da Lei 8245 de 91. Muito bem, diante desse fato, o que nós temos a dizer? Nós temos a dizer que despesa ordinária é difícil cortar, porque está ali na previsão orçamentária e existe todo um compromisso mensal de pagamento. Por isso que o condomínio nada mais é do que um rateio dessas despesas. Trago aqui uma colocação com relação às despesas extraordinárias. Vou destacar despesas extraordinárias, que aí entraria o fundo de reserva, que está previsto lá no artigo 22. E vou incluir o fundo de obras, porque são coisas distintas. Tem muitas convenções que fazem a previsão legal da constituição do fundo de reserva, mas também falam de fundo de obras, né? Um dado importante de ser ressaltado é que com o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, o fundo de reserva passou a ser facultativo e não mais obrigatório. Na lei anterior, né, que houve uma derrogação e não uma revogação total, que é a Lei 4.591 de 64, muito conhecida como a Lei do Professor Caio Mário, está previsto lá, né, no artigo 9º e seu parágrafo 3º, com relação à constituição do fundo de reserva. Ali era uma despesa que devia estar obrigatória prevista na convenção. Hoje não.
hoje, analisando tanto o artigo 1332 e 1334, ambos do Código Civil, vamos observar que não há como cláusula obrigatória a constituição do fundo de reserva. Isso quer dizer que cada condomínio poderá estabelecer na sua convenção a obrigatoriedade do pagamento da previsão de fundo de reserva ou não. Então vamos partir do princípio que num condomínio que tenha está sendo estabelecido o fundo de reserva. Então todo mês o condomínio recebe lá o boleto do condomínio escrito condomínio, que seria as despesas ordinárias. Em outra linha, fundo de reserva, que geralmente varia de 5% a 10%. E ele poderá ter a cobrança, por ter sido aprovado numa assembleia ou ordinária ou extraordinária, uma despesa extraordinária. Exemplo, a reforma do hall de entrada do prédio ou a extensão da sauna do prédio. E tem lá uma cobrança mensal a respeito disso. Muito bem. Analisando por esse prisma, poderíamos, assim, pensar numa solução para aquele condomínio que, no momento que iniciou a quarentena, né, nessa situação que nós estamos vivendo, já tinha sido aprovada em assembleia a despesa extraordinária e que já tinha o fundo de reserva. Algo a se pensar é levar essa questão para o síndico, para o conselho e ver a possibilidade de reduzir ou de suspender por 2 meses essa despesa extraordinária, uma vez que a obra ainda não iniciou ou que ela até já foi iniciada, mas até para preservar os condôminos, os moradores, em ter pessoas a mais circulando na área comum. E também por uma questão de reduzir, naquele momento, suspender a cobrança daquela despesa extraordinária, de atender, em parte, ao pleito daqueles moradores. Algo a se pensar. Porém, poderá ter o seguinte questionamento. Uma vez aprovado, já essa despesa extraordinária, pode o síndico, ao seu bel prazer, sem convocação de assembleia, ele parar esta obra e, consequentemente, deixar de cobrar esta cota de despesa extraordinária de condomínio? É um questionamento a ser feito, sem sombra de dúvida. Quando vamos falar oportunamente de assembleia condominial, vamos falar oportunamente de assembleia virtual. Porém, neste momento, acho interessante focar na questão desta cobrança saídas práticas, rápidas, que possa trazer uma solução. Entendo que é muito mais rápido e mais fácil o síndico, através ele, com o subsíndico e com os conselheiros, organizarem sim uma reunião virtual e trazerem à pauta essa questão de a possibilidade de suspender temporariamente a cobrança daquela despesa extraordinária, tudo de modo a trazer uma pequena redução daquela cota condominial, considerando a situação presente, né, do coronavírus, das reduções de salário, dos comerciantes que estão abalados com a sua produção nas suas empresas, do profissional liberal, né? Infelizmente, atinge todas as classes. Nós temos o assalariado, mas nós temos aquele que é autônomo, nós temos aquele que está na economia informal, nós temos o comerciante, em que não está tendo, né, o seu rendimento em toto no mês. E aí vai impactar toda a sua vida e o condomínio, o pagamento do condomínio, realmente é uma realidade. Então, veja que nós temos aqui, como comecei a nossa aula, dizendo que condomínio é rateio de despesas. Eu não tenho como reduzir, suspender, porque senão eu estou o quê? Trazendo um risco para todos que residem naquele prédio e se cortar uma água, cortar a luz, o elevador não funcionar, não pagar os funcionários, não tem como,
né? Porque nós temos que pensar que temos sempre uma faixa mensal de um percentual de inadimplência. Quando se faz a previsão orçamentária, a gente já prevê pelo perfil do prédio quanto que poderemos ter mensalmente de percentual de inadimplência. Então, isso tudo tem que entrar. Bem, então, eu estou me referindo às despesas ordinárias do condomínio. Não vejo como a gente reduzir. As alternativas. Fundo de reserva é a primeira alternativa. Melhor dizendo, seria uma segunda alternativa. Comecei falando da despesa extraordinária. A despesa extraordinária seria uma primeira alternativa de reduzir, não se cobrar aquele valor, e aí já traria ali uma redução mensal. Então, qual a cautela? Fazer uma reunião com os conselheiros, com o subsíndico, expor e ter o parecer do conselho, né, recomendando ou não essa redução. Quando eu digo parecer, porque é importantíssimo e fique muito claro que conselho não aprova a conta de síndico. As contas do síndico, a prestação de contas e a aprovação é um ato somente do quê? Da Assembleia Geral dos Condôminos. O conselho, ele vai recomendar a aprovação ou não. Então, a recomendação do conselho nesse sentido traz uma segurança jurídica para esse síndico no momento de ele ter que prestar contas e dizer que durante 2 meses, 3 meses, não teve, foi suspensa aquele pagamento daquela despesa extraordinária, considerando o cenário. E na primeira assembleia, quer ordinária ou extraordinária, após, né, essa quarentena, colocar na ordem do dia esta questão para que seja levado à votação, ser referendado por todos os condôminos. Isso é a cautela que vejo de forma imediata para resolver a questão das despesas extraordinárias que já foram aprovadas em assembleia. Muito bem. Outra alternativa é o fundo de reserva. Por quê? Vou partir do princípio de que já existe um fundo de reserva, já existe uma quantia ali depositada, porque aquele fundo de reserva é previsto na convenção e normalmente é cobrado. Pelo mesmo raciocínio das despesas extraordinárias, de que não é recomendado obras neste momento, não é recomendado ter o trânsito de pessoas alheias, né, ao condomínio, quanto menos melhor. Podemos pensar numa hipótese aí com muita cautela, porque se é um condomínio que está com caixa baixo, que é um condomínio que aquele fundo de reserva já foi utilizado, que não é o seu objetivo, mas nós sabemos que na prática, muitas das vezes, o síndico não se vê numa sinuca de bico, ele não tem como fazer um rateio de saldo devedor quando o condomínio, digamos, está sem saldo para pagar a folha dos empregados, e ele vai lá e se socorre do fundo de reserva. Ou seja, ele usa uma despesa extraordinária para cumprir uma despesa ordinária. Inclusive, a lei do inquilinato até traz essa questão, dizendo que é possível, no artigo 23, nas obrigações do locatário, o locador pedir o reembolso, né, desse pagamento ao locatário do fundo de reserva quando ele foi utilizado para cobrir uma despesa ordinária, né? Então, tem que se olhar todo um cenário da situação financeira, a saúde financeira daquele condomínio, para saber se suspender aquele fundo de reserva não vai trazer, né, um dano maior. Então, comparando a despesa extraordinária e o fundo de reserva, vejo que a cautela tem que ser muito maior do síndico, do subsíndico e do seu conselho nessa atitude de suspender temporariamente esse fundo de reserva. Mas trago aqui essa sugestão de reflexão para os condomínios, considerando o momento que estamos vivendo. Cada condomínio tem uma realidade, né? Cada condomínio tem uma realidade, principalmente considerando o número de unidades autônomas, né? O tamanho desse condomínio em termos de áreas de lazer,
Ou seja, ele fica muito mais vulnerável à necessidade de uma obra urgente, de atendimento, e aí o fundo de reserva é necessário, do que aquele condomínio em que não tem uma área de lazer, é um condomínio mais enxugado, em que suas contas estão todas tranquilas, que a inadimplência não é tão grande. Então, são cenários que o administrador do condomínio, juntamente com o seu síndico, deve trazer ali uma orientação. Falo aqui do administrador porque nesse momento, mais do que nunca, tanto o jurídico como o administrativo, que a gente chama o gerenciamento de rotinas de uma administradora de condomínio, tem que dar esse suporte, né, ao síndico. Né? Sempre o síndico deve se reportar à sua administradora, que sempre tem um jurídico, né? Caso seja necessário, é importante que o jurídico seja ouvido, né? Que possamos orientar tanto o gestor condominial como o seu cliente condomínio através do síndico. Esta engrenagem ela tem que existir. Essa engrenagem tem que estar presente mais do que nunca, né? Então, nesse momento, a administradora condominial deve estar muito próxima do seu cliente, orientando diariamente, né, as melhores saídas, soluções para que se tenha o menos possível de impacto no dia a dia da vida condominial. Isso é de fundamental importância. Então, voltando ao tema, nosso tema é que cota condominial. E aí, muitos vêm também perguntando o seguinte: diante dessa situação, né, não consigo reduzir a cota condominial. Eu fiquei inadimplente. Será que o síndico não pode tirar a multa? Será que o síndico pode reduzir os juros? Outra questão delicada. Por que delicada? O síndico, ele é um representante dos condôminos. Ele não é dono do prédio. Ele não pode, a seu bel prazer, trazer benesses, reduções, sem ter o aval, tanto na convenção, cláusula específica, dando teto de negociação do síndico. Eu falo isso independente de quarentena. Vejo tantas situações, síndico dando isenção 100% de multa para um, para outro. Como assim? Neste caso, também é cautela do síndico essa questão. Ele pode fazer um acordo, observando o seu limite na convenção, né? O seu limite de negociação, fazer uma confissão de dívida, de parcelamento com esse condômino. Tudo isso vejo com bons olhos. A preocupação é 100% de retirar multa e juros. Esse questionamento está acontecendo, de tudo colocando a questão do coronavírus, tudo dizendo da questão econômica, profissional das pessoas que estão tendo os seus rendimentos muito prejudicados, alguns zerando, né, o seu rendimento mensal. É complicado o síndico, de pronto, trazer isenção 100%, né, desses encargos de multa e de juros. Né? Penso que também deve ser levado para o conselho, para que ele possa, inclusive, também levar ao conhecimento deles essa solicitação e que venha esse parecer, que entendo que deve ser, num primeiro momento, de não abrir para isentar 100% de multa e nem de juros. Sei que nesse momento é ruim a gente colocar isso, mas é a questão da cautela. O meu objetivo aqui é a gente trazer uma segurança jurídica para todos. Passando essa pandemia, tudo é possível negociar, até levar para a Assembleia situações que ocorreram durante essa pandemia e até ser aprovado, aí sim, porque não já sendo aprovado em Assembleia, aquele período isentando a multa e os juros. Mas nesse momento, tenho que alegar, tenho que justificar,
tenho que ressaltar, né, esta cautela, né? Então, temos que ser muito claros, objetivos. E a administradora condominial, que está à frente, ela acompanha a previsão orçamentária, ela acompanha como é que está a vida condominial, principalmente a saúde jurídica e também a saúde financeira, econômica, ela vai também poder orientar a melhor forma de pós-quarentena, como levar esse pleito dos condôminos, né? Aqueles condôminos inadimplentes, levar para a Assembleia. Porque ele ali vai ter, inclusive, justificar que durante aquela pandemia ele não tinha como trazer qualquer tipo de isenção. Mais uma vez, eu repito, o síndico, ele não é dono do condomínio. Ele é um representante, né, naquele momento, por um tempo determinado, que ele foi eleito para exercer a função de síndico daquele condomínio. Então, é algo que temos que ter cautela e digo como já destaquei há pouco, essa questão é para sempre, no sentido de orientação, que síndico não pode, ao seu bel prazer, né, isentar, reduzir. Isso tem que ser feito de forma de segurança, previsto na convenção, aprovado em assembleia, o que seja não previsto na convenção, para trazer, né, uma segurança para esse síndico e que ele não venha amanhã responder a uma ação de reparação de dano, né, principalmente material, considerando o valor de condomínio, ele ter isentado condomínio A, B ou C. Né? Então, essas questões de redução, suspensão, né, de cota condominial, em linhas gerais, esse é o pensamento que temos que ter e de orientar. Então, você síndico que esteja me ouvindo, peça sempre um parecer escrito da administradora. Muito importante. Do gestor condominial, dependendo da matéria, do jurídico da administradora, porque isso vai te dar uma segurança de que não foi você que recebeu uma orientação e essa orientação não está registrada e vem amanhã você responder por um condômino, uma ação por este ato. E você, mas eu fui orientado. Mas aonde está dizendo que você foi orientado dessa forma? Então, tudo por escrito. Mais do que nunca, a comunicação, a informação clara, precisa, tem que estar presente entre todos na relação. A administradora com o síndico, a administradora com os condôminos, a administradora com todos os moradores, síndico com todos os moradores. Né? Informações que sejam colocadas em local de fácil acesso, né? Em que todos possam ler. Então, sempre destacamos o WhatsApp, grupo do WhatsApp do condomínio, que isso é uma realidade hoje, e-mail, né? Mural do condomínio, que possa de fácil acesso aos condôminos, né? Os elevadores, ter um local destinado para a comunicação, circular que possa também ser enviada para todos, ou seja, a comunicação nesse momento mais do que nunca é vital para que se tenha uma tranquilidade. O que hoje nós precisamos? Passar uma tranquilidade, passar um bem-estar. A gente se sentir seguro dentro da nossa casa também significa se sentir seguro dentro do nosso condomínio. O condomínio é a nossa casa. Né? Nós vamos ver aqui no curso que a questão da higiene, a questão do feedback com os empregados, a orientação aos empregados, é um momento ímpar que nós estamos vivendo. Mas é a coisa mais certa, o antes e o depois do coronavírus. Muitas regras de conduta vão ser alteradas e eu tenho certeza que para melhor. As relações humanas, inclusive nos condomínios, a gente pensa às vezes, a gente chega numa assembleia, não se consegue iniciar uma assembleia porque só se discute, né? E aí a gente vê que muitas das vezes, num momento como esse, a gente vê que não leva a nada, não é? A harmonia, mais do que nunca,
Pode ter certeza, aquele condomínio que consegue ter uma harmonia, ele nesse momento, ele está conseguindo conviver com, vamos dizer assim, com menos dor, né, do que aquele que é confuso, que tem sempre um mal-estar gerando ou entre condôminos, ou entre o administrador, ou entre o síndico. Por isso que eu digo, nós temos o antes e o depois do coronavírus. E essa relação condominial, ela tem que ser muito bem vista. Eu tenho orientado os meus clientes, meus condomínios, meus síndicos, um momento de ler. Quantas e quantas vezes eu me deparo com um síndico que nunca leu a convenção condominial? Já pensou isso? É possível, professora Fátima? É. Então eu digo, gente, vamos ler a convenção do nosso condomínio com o seu regimento interno. Olha, vamos ler. Eu sei que você é médico, você é engenheiro, você é professora, não é advogada, mas olha, é interessante, já que você está exercendo o cargo de síndico, você está exercendo o cargo de conselheiro, leia o Código Civil, olha, está lá do artigo 1331 ao 1358, falando sobre condomínio edilício. Leia, né? E estamos aqui para tirar as dúvidas. Vamos fazer uma live sobre o condomínio, né? Sobre despesas ordinárias e extraordinárias. É um momento de busca dessas informações que vem a agregar. Então, nesse primeiro bloco, eu quis destacar essa questão da cota condominial, começar por esse tema, porque a gente sabe que o momento é difícil, muitas pessoas tiveram um baque no seu rendimento mensal e tenho solicitado aos síndicos, aos administradores essa redução. Ok? Espero que tenha sido bem claro essa nossa primeira etapa do nosso curso e vamos para a segunda etapa. Até breve.